E aí pessoal, tudo bom? Olha, para quem não me conhece, meu nome é Thales, tá? Eu sou um divulgador Telexi e eu resolvi fazer esse vídeo para colocar alguns pontos em pauta, sabe? Que eu, que eu tenho visto é que tem acontecido uma grande injustiça, né? E eu peço assim, para que todos os divulgadores e quem não é também, que quiser saber apenas o assunto, para que assista o vídeo até o final. Tá certo que eu vou pôr alguns posicionamentos aqui, que eu acho que todo líder de equipe tinha que estar fazendo isso, tá certo? Bom, começando pela liminar, né? Essa liminar, para vocês terem uma noção, é uma juiz estadual, tá certo? Que concedeu uma liminar a nível federal. Isso não existe, gente. Isso não existe. Para começo de conversa, ela nunca teve poder para fazer isso, tá? E como ela fez, só Deus para saber isso, tá? Outro ponto importante é, para conceder uma liminar, ela precisa de provas e não de indícios, como ela mesma afirmou, como advogada mesmo, a doutora Silvia, ela nos informou, né, que ela precisa de provas, não de indícios. Outro ponto que torna ridículo, né, esse caso. Terceiro ponto, a empresa não teve chances de defesa. É como se eu for na padaria da esquina ali, simplesmente eu achar que tem alguma coisa errada ali, tá? Porque alguém falou mal na internet, chegar lá na delegacia, denunciar eles e a delegacia mandar fechar a padaria sem nem mesmo ter investigado, mandado alguém lá para ver o que estava acontecendo. E isso foi o que aconteceu com a Telexri. Enquanto a justiça brasileira diz que você é inocente até que se prove o contrário, o que a justiça do Acre está dizendo é que não, ela é culpada até que ela prove que seja inocente, para ela poder voltar a exercer suas atividades normalmente. O que vai, isso é um crime contra a economia, o que ela está fazendo, né? Que é uma empresa privada, ela não. Quarto ponto importante, a empresa possui um produto que eu utilizo, tá? E eu vendo também esse produto, tá certo? Eu chegava a ficar até 2 horas falando com a minha mãe pelo VoIP. é, todos os dias eu ligo pra ela. Minha mulher até fica brava comigo, tanto que eu falo com a minha mãe, porque eu pago aquela taxa e eu uso o mês inteiro. Eu tenho esse benefício, né? E eu uso o mês inteiro esse produto por um valor mínimo. Agora, se eu tivesse ligando da minha operadora Vivo para a operadora TIM da minha mãe, eu tava lascado de telefone. Porque eu colocava R$ 25 de crédito, quando dava 10 dias meu crédito já tinha acabado. Isso eu falando 5 minutos por dia. E olha lá, se eu falasse, né, 5 minutos por dia, nem isso, tem que falar: oi mãe, tudo bom? Então tchau. É assim. Isso é a operadora no Brasil, tá certo? Eu não sei como são em outros países, mas o VoIP trouxe essa possibilidade muito maior de comunicação entre as pessoas. E é um produto incrível, tá certo? Quinto, a juíza diz querer ajudar os divulgadores. Juíza, doutora juíza, excelentíssima juíza, quem que você está ajudando? Quem dos divulgadores da empresa que a senhora não pesquisou antes de criar essa liminar, quem que a senhora pesquisou? Para quem a senhora perguntou? Quem que estava te pedindo ajuda? A gente é maior de 18, a gente sabe o que faz com o nosso dinheiro e tava todo mundo feliz antes da senhora aparecer na nossa vida. Tá certo? Tava todo mundo trabalhando, tava todo mundo legal, tava todo mundo bem, todo mundo recebendo.
porque a Telex nunca atrasou um pagamento desde quando eu estou na empresa. De todas as outras pessoas que eu conheço, ela nunca atrasou um pagamento. Você pedia, caía na data marcada, tá certo? E eu não sei, eu não sei nem o que te dizer, sabe? Eu acho que se você, como cidadã, você devia estar olhando pro povo brasileiro, o povo do Acre. Tem gente passando fome. Eu vi aqui alguns comentários, tem gente cometendo suicídio por causa disso. E é isso que você quer pra sua vida? Eu acho que se você acredita um pouquinho em Deus, eu acho que você já devia ter voltado atrás nessa decisão faz tempo. E na minha opinião, só dá pra ver a corrupção no nosso país nisso, gente. Então é isso que me deixa muito indignado. Não é nem a questão do caso, porque se ela fosse legal para as atividades dela, fecha ela e obriga ela a devolver o dinheiro para todo mundo que ela prejudicou, mas a empresa nunca prejudicou ninguém. Até agora a empresa nunca prejudicou ninguém. Tá certo? Se fosse legal, eu era o primeiro a falar mal do negócio. Eu era o primeiro a estar na rua falando, ó, não cadastra, tá certo? Porque isso aí é furada. Mas não é, gente. Não tem problema nenhum com a empresa. Tá certo? Sexto ponto, aparentemente, né, esse pedido aí de liminar foi feito pela Oi, aparentemente, né, os boatos que estão correndo, eu não consegui ter certeza disso, né, mas aparentemente é a pedido da Oi. Gente, para pensar, a Oi é o que? É uma empresa de telecomunicação. E o VoIP serve para quê? Para você fazer ligação. Vocês estão percebendo alguma coisa de estranha nesse caso? Porque tem muitas coisas que fogem totalmente à lei do Brasil e eles fizeram isso de forma pavorosa, de forma que ninguém entende, tá? Outra coisa, né? O nosso excelentíssimo filho do ex-presidente Lula, o cara passou de limpador de estrume de elefante no zoológico, ganhava menos de 2 salários por mês, para um maior empresário, um dos maiores empresários do Brasil. O cara comprou a fazenda da Friboi por 40 milhões de reais. Se ele pegasse o salário aí de 2 salários, vamos por 1.400 reais por mês. Se ele juntasse esse dinheiro sem gastar um centavo, ia levar mais de 2.000 anos para juntar 40 milhões de reais. Da onde ele tirou esse dinheiro? Por que você, senhora juíza, não vai atrás disso? Porque, pelo que eu sei, agora ele está por trás da Oi. Ele é um dos novos donos da Oi. Por que você não vai atrás dele? Sabe, eu acho que o povo ia ficar muito mais feliz, talvez até te perdoar por esse erro gravíssimo que a senhora cometeu. Você ir atrás de quem está roubando o povo brasileiro. Não atrás de ferrar com o povo brasileiro, porque é isso que a senhora está fazendo. Sabe, eu tenho pessoas na minha família, pessoas que estavam conseguindo mudar de vida, pessoas que estavam finalmente conseguindo pagar as contas, que entraram em juros bancários há um tempo atrás e hoje já não estavam conseguindo mais pagar, conseguiram quitar essas dívidas. Eu, em 3 meses e meio de negócio, eu estava começando a mudar de vida. Eu estava começando a ter dignidade. Sabe o que é você ir num posto de saúde pra você, porque você tá doente, você chegar lá e eles falar assim, então, mas não tem médico. Essa é a nossa realidade. Porque quando eu chegava aqui no posto de saúde, eles falavam que não tinha médico. Aí o que você faz?
se você não tem saúde pública? Tentei ir no pronto-socorro lá. Aí no pronto-socorro ele se atende, vê por cima o que que é, não faz um diagnóstico preciso, ele só te faz um questionário. Né? Você nunca passa com um especialista, você nunca vai fazer um raio-x, alguma coisa mais profunda, para você se aprofundar no assunto, para saber se realmente tem alguma coisa de errado com você. E se marcar, você pode esperar 2, 3 anos para ser atendido. Então se você corre algum problema, igual eu já tive suspeita de câncer no cérebro. E quando marcaram a minha consulta, que era para me fazer uma análise da cabeça, né, para ver o que que era, porque eu tinha muitas dores de cabeça, eu tinha tontura, eu desmaiava. Então, quando a gente foi atrás de ver isso daí, beleza. Marcaram a minha consulta sem data prévia. E depois de 4 anos, a minha consulta foi marcada. E graças a Deus não tinha nada. Porque se tivesse alguma coisa, eu já tinha morrido nesse tempo. Agora, você, juíza, excelentíssima juíza, você está indo atrás de mexer com as pessoas que passam mais dificuldade nesse país, sabe? Porque simplesmente você está pegando pessoas que hoje estão desempregadas, pessoas que largaram o emprego, pessoas que têm empréstimo, não só em bancos, a 15% ao mês, mas pessoas que têm empréstimo com agiotas, pessoas que têm empréstimo com gente que não perdoa. Se você está assistindo isso, bota sua mão na consciência agora. Pensa um pouquinho no que a senhora está fazendo. Tá certo? É isso que eu espero. Outro tópico aqui, o 7º ponto. Recentemente, todas as principais operadoras lançaram produto VoIP. Todas elas estão anunciando VoIP agora. Por que será? O VoIP da Telextree não é um produto, por isso que ela é uma pirâmide. Mas o VoIP da Oi, da TIM, da Claro e da Vivo são. Só a Telextree que o VoIP não é produto, o resto é tudo produto. É um serviço, né? A senhora já parou para pensar nisso? Então tudo que deixa de ser, que não é um produto físico palpável, não é produto, é um serviço, tá? O serviço VoIP, a gente trabalha com serviço VoIP. Então se você for pensar dessa forma, você vai fechar tudo, quase tudo. Você vai fechar a internet, você vai fechar a empresa de Facebook, a empresa da Google, porque não é um produto, não é físico, não é palpável. A senhora tem que ir atrás então do Bill Gates, que criou o Windows. O Windows não é palpável, eu não consigo pegar o Windows na minha mão. Tá certo? 8º tópico, não encontraram nenhuma prova contra a Telextree. Isso que é o mais legal, sabe? Vocês procuraram, ficaram 1 ano e meio procurando, não acharam nada. Aí resolveram parar do nada a empresa, mesmo sem achar nada. Aí passou mais 30 dias para vocês procurar alguma coisa, ainda não acharam nada. Vocês estão adiando esse processo, estão adiando. Sabe por quê? Porque vocês sabem que a partir do momento que vocês assumirem o erro de vocês, qualquer um que quiser processar vocês, eles têm o direito. E o governo do Acre, sinceramente, ele não está preocupado com o povo brasileiro. Ele está preocupado com o que eles fizeram de errado para eles tentar esconder isso daí por debaixo do pano, para ele não se lascar pelo erro dele.
para ele não sofrer as consequências do erro dele. Agora você acha justo isso? A população brasileira pode pagar, mas o governo do Acre não. O governo que se mantém com os nossos impostos, inclusive com os meus 27,5% de imposto que me era cobrado todo mês. Porque se eu ganho 10 mil reais, eu tenho que pagar 2.750 para o governo. E sabe o que é pior? Porque quando eu saio aqui na rua, comprar um remédio para minha sobrinha que estava doente, que a propósito o remédio dela não tinha na merda do posto, eu descubro ainda que eu pago mais 37% de imposto no remédio da minha sobrinha. Ou seja, fora os 27,5% que eu já paguei, eu tenho que pagar mais 37% num remédio. Isso é deprimente, sabe? Porque era obrigação do governo, obrigação, ter remédio, medicamento para os que necessitam. A saúde está na Constituição. Todo brasileiro tem direito à saúde, tem direito à educação, tá certo? Nono tópico. No site Reclame Aqui, as pessoas estão reclamando, né? Teoricamente. Se você entrar no site do Reclame Aqui, perca 1 hora da sua vida para trabalhar de verdade, para ir atrás de fatos, tá certo? Quem sou eu para falar de uma juíza que estudou, que se formou, que deu duro para se formar juíza? Eu até te aplaudiria se não fosse a coisa ridícula que você está fazendo, porque isso daí você está usando o seu poder para prejudicar as pessoas, ao invés de você usar o seu poder para ajudar as pessoas, para proteger o cidadão que paga o seu salário. Tá certo? Procura lá no site Reclame Aqui, procura lá. Eu quero ver quantas reclamações realmente tem, porque o pessoal tá lá, eu sou 100% Telex Free, eu amo Telex Free, eu estou 100% satisfeito com a Telex Free. São essas as reclamações. E agora, recentemente, está falando, ó, meu produto VoIP não está funcionando. É lógico, você proibiu a empresa de vender outros VoIP, já passou os 30 dias. Você queria o quê? Porque antes dessa sua liminar, não tinha nada de errado, nada de errado. Você está acabando com a vida das pessoas. Tá? Esses são os principais tópicos que eu queria pôr aí. E outra coisa é que eu queria deixar, principalmente para a liderança da Telexi, né? Eu não me comparo com nenhum líder, um grande líder, né? Como, bom, Pelé Reis, Fernando Augusto. Nossa, Fernando Augusto, eu gosto muito de você. Acompanho seu trabalho desde a Herbalife, tá certo? Você é um grande líder, tá? Mas o que eu tenho para dizer, infelizmente, é triste, porque hoje, pela primeira vez, eu entrei numa conferência da Telex3 e eu não quis ficar. Hoje foi a primeira vez que eu senti isso. Sabe por quê? Porque eu vi o cara ficar lá 1 hora, sem brincadeira, em torno de 1 hora, a pessoa fica lá falando mal das pessoas que estão migrando para outras empresas de marketing multinível. Tá. Deixa eu pôr meu ponto de vista, tá? É o meu ponto de vista, cada um tem o seu, tá certo? Deixa eu dar meu ponto de vista pra você. Cara, se você é um grande líder, você trouxe aí 200 mil pessoas, 250 mil pessoas, parabéns. Você arrebenta, cara. É um trabalho bacana, um trabalho legal de se ver, tá? Eu um dia quero chegar nesse nível também, tá? Mas eu quero chegar nesse nível com consciência, por quê?
Vocês estão falando assim, a Telex Free nunca deu brecha com a gente, nunca deu problema, sempre errou com seus compromissos. Eu concordo com isso. Só que tem gente que está passando fome. Tem gente que dependia dos R$ 800 por mês para sobreviver. Tem gente que não tem mais dinheiro para colocar comida dentro de casa. Tem gente que não tem dinheiro para pagar conta de água, de luz, muito menos de internet, para quando a Telex Free voltar, a pessoa poder postar os anúncios dela. Entendeu? Então, se você é uma liderança que olha para sua rede, para sua equipe, tá? Eu não estou falando pessoas que ganhavam 100 mil por mês e conseguiram juntar alguma coisa legal, que guardaram dinheiro no banco para a época das vacas magras. Eu estou falando da pessoa que dependia desse dinheiro exclusivamente para sobreviver. Que eu conheço muita gente que tem empréstimo no banco. Eu conheço, inclusive, pessoas da minha família têm empréstimo no banco, tá? E no começo, eu confesso que até mesmo eu fui contra isso.